Fala galerinha, belezinha? Tranquilo? Tamo de volta. Tô meio triste, não queria falar isso não, mas provavelmente a minha tristeza será a sua felicidade a partir do momento que eu te disser que esse é o nosso último vídeo sobre a Lei de Diretrizes e Bases. Então assim, fico triste, eu vou sentir falta de vocês, mas vocês devem estar aí soltando fogos nessa hora, fazendo um churrasco, preparando a picanha já, mas esse é o último vídeo que nós vamos nos ver. E nesse último vídeo nós vamos trabalhar um assunto bem interessante que refere-se a recursos financeiros. Como que as instituições públicas vão se manter, como que as instituições privadas, quando aquelas que não prevêem fim lucrativo conseguem se manter, como que funciona essa distribuição. Então vamos ver as regras a partir do artigo 68 da nossa LDB. Então vamos nessa? Está aí no seu quadro. Serão recursos próprios destinados à educação, os originários de receitas de impostos próprios da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Está aqui no quadro, eu coloquei até para você de uma forma mais direta. Impostos próprios significa o seguinte: além daquilo que você detém como recebido, provindo das outras entidades, aqui nós estamos falando da tal da autonomia financeira dos entes da administração pública direta. Aqui significa o quê? Os impostos que as entidades próprias criam, impostos municipais, estaduais, e que uma parte desse valor, ou o valor inteiro, aí depende da lei que cria o imposto, é revertido para a educação. É importante você entender que o imposto é um tipo de tributo. Na verdade, uma forma de arrecadação, a maior forma de arrecadação que se detém no Brasil são os tributos, a tributação. E a tributação ela pode ser dividida em várias: impostos, taxas, que você está acostumado a pagar taxa pra caceta, empréstimos compulsórios, as contribuições sociais, as contribuições especiais ou parafiscais, tanto faz. O que eu quero que você entenda é que os recursos que nós estamos falando, eles provêm apenas, nesse momento, dos impostos, tá, meu povo? De impostos propriamente estabelecidos para a educação. Os outros sistemas não é o que a gente está querendo entrar agora. Empréstimos, outras coisas, não é. Então a primeira fonte é a fonte própria, são impostos criados pela própria entidade. Só que aí vem o inciso segundo e fala: receita de transferência constitucional e outras transferências. Está aqui, transferências. Aquilo previsto na lei como o percentual que deve ser dado da União para o Estado, do Estado para o município, do município para ele mesmo, até parece, né? Essa distribuição para o Distrito Federal, como que vai funcionar, tá beleza? Inciso terceiro: receita do salário educação e de outras contribuições sociais. Ele fala em contribuições sociais e uma delas que ele mesmo estabelece é o salário educação. O que é o salário educação? É aquele valor pago pelas empresas, referentes ao que se retira, a partir da identificação do número de profissionais de carteira assinada que naquele ano estiveram na instituição, ou se ligaram à instituição. A ideia é a seguinte: todo ano uma empresa precisa aplicar um dinheiro chamado salário de educação, o valor salário de educação. E esse valor é feito com cálculo em cima do número de servidores, de empregados. Eu estou com o servidor na cabeça pelo costume de administração pública, pelo número de funcionários com carteira registrada. Tá tranquilo? Então, salário de educação, além de outras contribuições sociais, mas essa é uma das contribuições específicas e mais interessantes que a gente fala. Inciso quarto: receita de incentivos fiscais. Qualquer tipo de incentivo fiscal que você receba, você oferecer um tipo de educação, você oferecer um tipo de acesso diferenciado, você vai ter um incentivo fiscal, uma redução de gastos. Então, isso também se torna uma receita. E, por último, outros previstos em lei, o que nos demonstra que essas origens são um rol meramente exemplificativo, porque outras leis podem determinar outras formas de renda, de aquisição de recursos para aplicação na educação. Tá beleza? Tranquilo. Esse é o artigo 68, fácil, molezinha. A questão é, quanto desse dinheiro tem que ser aplicado e em quê? Aí vem o artigo 69 e vai trazer uma regra que eu coloquei para você aqui, ó. A regra de aplicação de um mínimo que é estabelecido, mas olha só, não é na educação em geral. A educação em geral tem que ser aplicado tudo. Mas uma parte vai ser aplicada na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Então entenda que o que a LDB vai fazer é os valores provindos de impostos próprios ou de transferências, mas ligados a impostos, tá? Não é nem a palavra próprios, eu vou até fazer um ajuste aqui para ficar melhor para você. Os impostos provindos de impostos necessariamente, dessa quantidade eu vou ter um valor mínimo que eu vou te mostrar daqui a pouco, já está aqui no quadro.
desse valor de imposto, esse percentual tem que ser especificamente voltado para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Tá, e o que é isso? Como é que eu vou saber se aquele valor empregado é para manutenção e desenvolvimento? Artigos 70 e 71 falam sobre isso, mas primeiro eu queria te mostrar a regra do 69 e depois te dar um macete para a gente matar o 70 e 71. Presta atenção. Vamos ler na lei, né? A União aplicará anualmente nunca menos de 18 anual e nunca menos. E Estados, Distrito Federal e municípios, 25%, ou que consta as respectivas constituições ou lei orgânica da Receita resultante de impostos compreendidos de transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Então ele fala dos impostos e ele vai falar compreendendo as transferências constitucionais também. Então beleza, eu posso puxar esse cara aqui para cá também. Eu até que tentei evitar fazer isso, mas a própria lei já fez, então tá bom. Quem sou eu para discutir com a lei, né? Mas veja bem, cara, o que eu quero que você entenda é o seguinte, existe um mínimo anual a ser aplicado desse valor, e esse mínimo é de 18% no caso da União, porque o dinheiro é grande, e 25% no caso do resto dos entes, estados, Distrito Federal e municípios. Só que olha a regra, primeiro é o mínimo, segundo é anual, e terceiro, caso não exista uma lei própria que estabeleça um valor maior do que isso, que menor não pode. Tá? Você sabe que os estados, eles possuem sua própria Constituição, as constituições estaduais. O Distrito Federal também possui a sua própria Constituição, a Constituição do Distrito Federal. E os municípios também constituem suas próprias constituições, que são conhecidas como leis orgânicas. A lei orgânica do município é a Constituição Federal dele, né? Por mais escroto que pareça falar isso, mas é a Constituição, é a lei principal. Então, se por acaso em um determinado município a lei prevê o uso de 30% desse valor, no mínimo anualmente, para manutenção e desenvolvimento do ensino, de valores provindos de impostos e transferências constitucionais ou transferências ligadas, né, a essa instituição, se ele falar 30%, eu vou aceitar. Ah, então não se aplica 25% nesse caso? Não, não se aplica. Aplicam-se 30%, porque ele fala que o mínimo é 25% ou prevalece o previsto na Constituição ou na lei orgânica. O que não pode é a lei orgânica falar 18%. Não pode, o mínimo é 25%. Ah, mas 18% não é o mínimo, é da União, querido. Da União, Constituição Federal. Né? No município ele pode falar 20%? Não, não pode, que o município é de 25%. Então se ele falar para você uma lei orgânica de determinado município, aliás, para dificultar ele não vai nem falar isso. Ele vai falar uma lei orgânica determina o uso de mínimo 20%, tá certo? Não. Você tem que lembrar que lei orgânica é município, o município o mínimo é 25%. Tá? Então, no valor de impostos que tem que ser aplicado na educação, esses são os mínimos para manutenção e desenvolvimento. Aí, você vai ver o artigo 70, que vai trazer todas as regras que te estabelecem o que é gasto com manutenção e desenvolvimento. E o 71 vai dizer o que não é. Você não é trouxa, nós não somos otários. Tu não vai ficar estudando o 70 e 71, você vai estudar só o 70. Eu vou te mostrar o artigo 70, você vai ver. Se não tiver no meio, não é despesa, é simples o pensamento. Né? Na hora da prova, você vai procurar aquilo que nós vimos como é manutenção, é despesa de manutenção e desenvolvimento. Se não está naquele rol, não é. Uma questão de lógica. Então, ao invés de estudar 2 artigos, estuda um só, né, amigão? Vem comigo, o artigo 70 está na tua tela aí. Aliás, perdão, eu já estou pulando para o artigo 70, mas deixa eu falar uma coisinha rápida, perdão, meu povo. O parágrafo 1º desse artigo 69 vai trazer uma regra interessante. Volta para a tela, ou o parágrafo 1º do artigo 69, nosso editor vai querer me xingar até a morte, mas é rápido. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, Distrito Federal e municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não será considerada, para efeito do cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que a transferir. É uma questão de lógica. Você viu que a transferência também entra no cálculo, mas veja, se a União transfere um valor para o Estado, esse valor que foi transferido, é melhor colocar em dólar, né, que está valendo mais. Esse valor que é transferido não é contabilizado como o valor de onde vai sair o cálculo de 18% da União. Porque esse valor já não faz mais parte do quantitativo financeiro da União. Ele passou a ser do Estado. Então, vai ser o valor que o Estado já tem, mais esse aqui recebido. E daqui eu vou tirar o mínimo, pelo menos, né, mais ou igual a 25%. Entendeu? Então esse valor que saiu daqui não vai entrar no cálculo dos pelo menos 18% que a União tem que aplicar.
Então, se saiu da União para o Estado, o cálculo vai ser feito com o valor que a União já detém menos o valor das transferências. Então, no caso, ele fala, não entra no cálculo do governo que é transferir, mas sim do governo que recebeu a transferência. Beleza? E outras regras, como por exemplo o parágrafo 4º, vê comigo aí. As diferenças entre receita e despesa previstas e as efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento de percentuais mínimos obrigatórios, serão apurados e corrigidos a cada trimestre do exercício financeiro. Se por acaso, no primeiro trimestre, não foram aplicados exatamente aquele quantitativo estabelecido na lei ou o estabelecido pela LDB como mínimo, você não vai conseguir atingir, você vai fazer um recálculo para no próximo trimestre dissolver esse valor que ficou faltando. Então vai ter um aumento de despesa nesses próximos, porque você tem que chegar ao valor mínimo de 18% ou 25%. Tá? Então a ideia é que a cada trimestre se faz uma correção, né, uma análise e correção do valor para cima ou para baixo. Né? Normalmente para cima, né, para baixo, a menos que você não queira aplicar mais do que já está fazendo, mas o melhor seria aplicar sempre mais. Mas para ficar dentro do padrão, você faz trimestralmente, 3 em 3 meses, a análise dos valores. Tá? Agora sim, artigo 70, desculpa aí. Considerar-se-ão, que bonito, né, cara? Como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução de objetivos básicos das instituições educacionais, parece que às vezes enrola, de todos os níveis, compreendendo os que se destinam a. Inciso primeiro, remuneração e aperfeiçoamento de pessoal docente e demais profissionais da educação. Claro, nessa lembra, nós vimos que é atribuição do estabelecimento de ensino administrar seus recursos e seu pessoal. Então, os valores pagos aos seus profissionais, tanto de educação quanto profissionais internos mesmo, de gerência, de distribuição, de escritório, seja o que for. Inclusive aquilo que nós falamos que o professor, docente, aí já é incumbência do docente, a possibilidade, né, que o docente tem de fazer aperfeiçoamentos remunerado, com licença remunerada, isso tudo é custeado por esses valores aqui previstos. Inciso segundo, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Eu queria chamar muita atenção para um detalhe, quando ele usa a palavra construção. O que ele fala de construção aqui é a construção do verbo vamos começar do zero. Sabe por quê? Se por acaso ele chegar para você e falar que a construção refere-se a obras de infraestrutura, ou meramente ele falar que esse valor a ser utilizado é para uma manutenção, uma correção, algo interno, não é considerado despesa de manutenção e desenvolvimento. Tá? Pode confundir. Ah, manutenção, pô, tem a manutenção, está consertando? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já diria, né, qualquer ser humano inteligente. Então, tanto você vai ver no artigo 71, ele vai dizer, obras de infraestrutura não são considerados como despesa provinda da manutenção e desenvolvimento da educação. O que ele está falando aqui de construção é construir novas escolas, beleza? Inciso terceiro. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Inciso 4º, levantamento estatístico, estudo e pesquisa, visando principalmente aprimoramento de qualidade e expansão do ensino. Então, eu tenho que gastar um dinheirinho para fazer levantamentos dentro da comunidade, para saber se eu preciso construir mais escolas, para poder atender aquela história que a Constituição estabelece, obrigação de atendimento à demanda da localidade. Eu não posso ficar devendo vaga de forma... É obrigatório que eu tenha a vaga dos 4 aos 17 anos para geral num braço só. Inciso 5º. Realização de atividade meio necessária ao funcionamento do sistema de ensino. Lembre-se que o ensino é atividade fim, é a finalidade. Atividade meio é tudo aquilo que eu preciso para poder chegar ao ensino. Aí qualquer coisa, aquisição de material complementar, utilização do dinheiro para, sei lá, visitas a museus e tal. Tudo que você fizer como uma atividade meio, manutenções internas que não sejam obra de infraestrutura, mas material interno, isso tudo é voltado para chegar ao final. Se o objetivo é ensino, educação, beleza, é atividade meio. Concessão de bolsa a aluno de escola pública e privada. Lembre-se, a Constituição ela é muito boa nesse ponto. Ela fala assim, é obrigação do poder público atender a demanda de vagas no ensino público, nos seus estabelecimentos oficiais. Se eu não tiver como, na minha localidade, esse que é o melhor, se eu vou ter que ir para a casa do Chambralho para estudar, é na mão do poder público a obrigação de custear uma bolsa que pode ser, inclusive, integral para que o aluno seja colocado numa instituição privada de ensino.
Então é interessante que bolsas de estudo em instituição pública, que aí você vai ver complementos de universitários até se necessário, mas o mais legal é quando ele fala na privada, na instituição privada e particular ainda por cima. Tá? Porque se por acaso o cara não tem como absorver, não tem mais demanda, o poder público tem que custear uma bolsa para esse garoto, porque ele não pode ficar sem estudo. Próximo inciso. Amortização e custeio de operações de crédito destinado a atender o disposto nos incisos desse artigo. Vamos dizer que uma escola, o poder público municipal, pegou um empréstimo, né, para poder construir um novo colégio, construir uma nova escola. O poder público veio, pegou um empréstimo tal. Para pagar essas dívidas, os juros, os valores que têm que ser pagos, eu posso utilizar esses recursos para amortizar essas dívidas. Tá? Então é isso que ele está querendo dizer com amortização, é pagar a dívida constituída para atingir manutenção e desenvolvimento. Se for alguma dívida constituída para outra coisa, para obra de infraestrutura, eu posso usar esses valores? Não. Se a dívida foi constituída para construção, sim. Infraestrutura, não posso. Então, eu não posso amortizar minhas operações de crédito, minhas dívidas, com esse valor. Tá tranquilo? Tem que ser para aquilo ligado. Ah, eu peguei um empréstimo que eu não tinha dinheiro para pagar bolsa de estudo. Beleza. Então, a gente pode usar. Próximo inciso, 8º. Aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Claro que a gente tem que oferecer esse acesso gratuito ao material didático, uniforme e o transporte. Então, isso tudo vai ser custeado. Logo, se você bater o olho no artigo 71, você vai perceber tudo que não é. Eu queria, se você me permite, te passar uma ideiazinha básica, rapidinho mesmo, tá? Quando você fala o que é... Porque isso aqui é meio chato, que é muita coisa, né, cara? Mas o que significa para nós manutenção e desenvolvimento da educação? Significa você lembrar o alfabeto inicial. Que se você lembrar das vogais A, E, I, O, U, você vai acabar lembrando todos os lados. Primeiro, gastos, despesas com atividades, meio. Nesse caso aqui, você tem tranquilamente manutenção, está no artigo 70. Segundo, tudo voltado para estatísticas. Claro que você não vai ficar preso, tá, gente? A ideia é de só estatística, porque ele fala em levantamentos, pesquisas, mas tudo se resume à estatística, que o levantamento e a pesquisa vai gerar dados estatísticos para nós. Terceira coisa, toda vez que você for falar em instalações, investimento em instalações, pode ser também investimentos, construção, né, manutenção, desde que, repito, não seja obra de infraestrutura. Quarta coisa, operações de crédito. Como assim? Concessão de bolsa é uma operação de crédito, amortização de dívidas é uma operação de crédito. E por último, uso de bens e serviços, utilização de bens e serviços. Né? Então, se você precisa utilizar um valor, uma despesa para aquisição de bens, de serviços, um serviço de instalação de ar-condicionado, né? Isso não é obra de infraestrutura, isso é obra de meramente instalação, pintura e por aí vai. Bens e serviços, desde que efetivos, né, de importância para a educação. Né? Tranquilinho. Não está muito complicado não, né, cara? Uma coisa, uma pinturinha besta, tá? Obra de infraestrutura mesmo, aquele negócio que você vai... Ah, eu vou ter que tirar uma sala aqui, aumentar e quebrar uma parede, isso não entra. Pegou o AEU? Molezinha, né? Para fechar, artigo 77, você se livra da minha voz, fica longe de mim, passa na prova, esfrega na minha cara o contra-cheque. Artigo 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, graças a Deus, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Opa, lembrou? Nós falamos sobre isso. Instituições privadas podem ser particulares, fim lucrativo e outras 3. A lei diz que a instituição particular, privada, né, vamos inverter para corrigir, instituição privada particular pode receber recurso próprio, recurso de educação? Não. A instituição privada particular não percebe nada, porque ela já tem fim lucrativo, então ela que faça com o dinheiro dela. Então ele vai falar, as outras 3, comunitária, confessional e filantrópica, receberão. Desde que, olha os regramentos, inciso 1º, comprovem finalidade não lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações da passagem para o seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. Lê o 2º junto. Aplique-se ao excedente financeiro da educação. Você entendeu quando eu falei lá naquela hora? Pode ser que a instituição comunitária tenha fim lucrativo? Cara, até pode. Ela vai perder o caráter comunitário e vai ter um caráter mais particular. Vai receber recursos da administração pública, do poder público? Não.
Então você vê que são dois incisos que se completam. Primeiro, eu tenho que comprovar que eu não tenho finalidade lucrativa. Beleza? Feita essa comprovação, eu tenho um segundo lado. Eu tenho que mostrar para você, eu tenho que comprovar que aquilo que excede, aquilo que sobrar no caixa, eu não estou aplicando em pagamento de participação de lucro e resultado, dividendos, bonificações para profissionais. Se excedeu, sobrou no caixa, gasta com educação. Tudo tem que ser gasto ali. Inciso terceiro. Assegure destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. O que significa? Tem que estar previsto que, se aquela escola comunitária, por exemplo, for fechada, for desfeita, né, o que é dela vai ser transferido para outra comunitária, ou para uma escola confessional, ou para uma filantrópica, ou até mesmo todos os seus bens, tudo que ele produziu, vai ser revertido para o poder público. Tá? Se não tem previsão disso, então eu não vou aplicar dinheiro. Eu vou estar investindo no cara para depois o cara fechar e levar tudo. E acabo montando uma instituição privada? Não, não sou trouxa. Inciso quarto. Prestem contas ao poder público de recurso recebido, claro, né? Também o poder público não é babaca, ele não vai chegar e falar, toma, querido, 50 milhões. E o cara vai gastar à torta e à vontade. Ele tem que mostrar, olha, gastei com tal, tal. Isso é óbvio. Beleza? Continua, parágrafo 1º. Os recursos de que trata esse artigo poderão ser destinados à bolsa de estudo para educação básica, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública de domicílio do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local. Lembra que eu falei sobre isso? Se você não tem vaga dentro das instituições para receber um aluno, né, porque você tem que oferecer isso, então esses recursos são utilizados para custear, aí vem o outro lado, a bolsa de estudo numa instituição particular, uma instituição privada particular. Aí olha só que a preferência não é, não tem vaga, eu vou colocar lá e vou ficar pagando bolsa, não. A intenção é, se esse ano eu não tive um número certo de vagas e estou pagando um número certo de bolsas, eu tenho que pegar esse dinheiro e investir na expansão das vagas. Construir novas escolas, eu tenho que fazer com que isso expanda, para no outro ano acontecer uma diminuição. Um aumento do número de vagas e de acesso, uma diminuição do gasto com bolsas de estudo. Tá beleza? Agora olha o que ele fala, tem que comprovar hipossuficiência. O que significa isso? Não possuir recursos, no nosso caso financeiros, tá? Para ficar mais fácil. Hipossuficiente não é só pobre, pelo amor de Deus. Hipossuficiente é o cara que não tem condições em várias situações. Nesse caso, financeira fica mais prático. E segunda coisa, tem que comprovar que não é na localidade. Também se tiver vaga na localidade, mas eu quero estudar num outro lugar, porque eu quero viajar. Então vai a merda. Parágrafo 2º. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público, inclusive mediante bolsas de estudo. Ele vai falar que universidades só receberão valor, porque você está vendo que ele está falando de educação básica. Educação superior só vai receber recurso se executar atividade de pesquisa, atividade tecnológica, científica, tecnológica. Tá? Então, a universidade superior pode requerer esse recurso? Não, só se for na implementação desses tipos de atividades específicas. Isso é uma das novidades também que as leis têm trazido, a Constituição trouxe e a LDB trouxe também. Ufa! Tem coisa que eu pulei, tem coisa que você vai ler, eu já falei para você dar uma lida sobre educação superior, educação profissional, técnica. Então, matamos aqui a lei de diretrizes e bases. Espero que tenha sido bom, espero que tenha sido tranquilo para você. Tá? A gente está, obviamente, tentando fazer um trabalho mais objetivo, mais prático para você. Então, qualquer coisa, entre em contato com a gente, fala aí o que você acha que tem que ser melhorado, o que a gente pode fazer para trazer, né, no futuro coisas melhores. Né? E está à disposição. Meu site, profdalmoazevedo.com.br, é só entrar lá. Então vai encontrar minhas redes sociais, Facebook, meu canal no YouTube. Olha que bonito. Você vai encontrar formas de falar comigo, então fica à vontade, tá? O que você quiser falar, que a gente puder ajudar em alguma coisa, estamos à disposição para todo o Brasil. Valeu? Então, abração e boa prova, porque boa sorte quem precisa são os outros. Valeu!